A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a tia Si vai contar uma linda história para você que está escrito na Bíblia. Eu quero que você acompanhe comigo. Lá em Marcos, no capítulo 4, no versículo 35, diz assim, olha. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para a outra margem. Aqui nessa passagem, crianças, Jesus está dizendo para os seus discípulos, eles passeavam por vários lugares, falando da palavra de Deus, falando do reino de Deus. Jesus passava e falava do amor do Pai. E uma certa feita, um certo dia, ele falou para os seus discípulos, vamos passar para o outro lado da margem, com o barco. Então todos subiram no barco e foram para rumo ao outro lado, a outra margem daquele lugar, daquele rio. Mas aconteceu algo, crianças. Começou a chover. E não era uma chuva fraquinha. Começou a chover muito forte. Começou a chover muito, muito, muito forte. Uma chuva que eles começaram a ficar com medo. Porque a chuva começou a ficar mais forte, e eles perceberam que estava se formando uma grande tempestade. Uma grande tempestade estava se formando. E Jesus, ele estava no barco, mas Jesus estava cansado e ele acabou adormecendo. E o que os discípulos fizeram? Eles ficaram preocupados, porque a tempestade começou a aumentar, os trovões começaram a ficar mais fortes, começou o vento a balançar o barco deles, criança, naquele vento, naquela ventania, e os trovões e a água querendo derrubar o barco deles. Eles começaram a ficar desesperados, porque aquela tempestade era muito forte. Os discípulos ficaram sem saber o que fazer. Foi então que eles lembraram que Jesus estava no barco. Jesus estava no barco. E os seus discípulos foram e acordaram Jesus. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, mestre, não vê, mestre, que nós estamos quase a morrer por causa da tempestade? E a tempestade estava forte. E eles foram lá e acordaram Jesus, porque eles estavam com medo daquela tempestade tão terrível que estava naquele momento. Eles, com aquele medo todo, foram falar para Jesus, mestre, não te importa que nós vamos perecer com essa tempestade, o nosso barco vai virar e nós vamos todos morrer? E sabe o que Jesus falou para eles, crianças? Jesus falou assim, homens de pequena fé. Lá no versículo, deixa eu te achar para vocês, ó. Lá no versículo 40 diz assim, por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? Eles acompanhando Jesus, mas o medo era grande, porque a tia Si tem medo de tempestade, vocês não têm? Quando começa aqueles trovões muito fortes, e relâmpagos e trovões, aqueles barulhos nos deixam assustados. Eu tenho medo. E naquele momento eu tenho certeza que os discípulos ficaram com medo, porque o barquinho deles balançava para lá e para cá, com aquela ventania, com aquela água, querendo derrubar e virar o barquinho. Mas Jesus falou para ele, homens de pequena fé. Eles andavam juntinhos com Jesus, crianças. Mas o medo da tempestade era muito grande. Então Jesus falou foi na polpa do barco e falou para o mar, acalma-te. Falou para o mar e para o vento, aquieta-te. E naquele momento, aquela tempestade se acalmou.
Quando Jesus falou, aquieta-te, a tempestade acalmou. Os mares, os ventos, ouviram a voz de Jesus e obedeceram. E todas aquelas pessoas que estavam no barco começaram a perguntar, mas quem é esse? Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Essa pessoa é Jesus. E ele está no nosso barco. Muitas vezes nós ficamos com medo de muitas coisas, igual aquele dia os discípulos ficaram com medo da tempestade, porque eles acharam que eles iam morrer. Nós também, quantas e quantas vezes ficamos com medo de muitas coisas. Agora a gente está num período onde nós estamos com medo de um vírus, medo de uma doença, medo de ficar longe das pessoas que nós amamos, medo porque nós não podemos mais abraçar, não podemos muitas vezes abraçar o vovô e a vovó, né? Não é verdade? Nós estamos com medo, mas às vezes nós acabamos esquecendo que no nosso barco Jesus está. E esse Jesus, ele não vai nos deixar perecer, crianças. Pode estar o vento que estiver soprando para todos os lados. Mas se você clamar a esse Jesus, não importa o medo, não importa a tempestade, ele vai acalmar. Ele vai cessar a tempestade. Sabia? E sabe que a nossa vida é como esse barquinho, que nós estamos, como se nós estivéssemos no mar da vida. E muitas vezes acontecem coisas que parecem uma tempestade. Mas quando você tem Jesus no teu coração, quando esse Jesus mora no seu coração, o seu barco está protegido. Porque se você clamar por ele, ele vai se levantar e vai ordenar ao vento e ao mar que se acalme. E o mar vai ficar calminho, calminho. Então essa é a história que a tia Si queria trazer para você nessa oportunidade. Eu não sei, né? Às vezes está passando um momento difícil. Quem sabe você está com o coração triste, angustiado por alguma coisa que está acontecendo. Quem sabe se você está assistindo essa história, está vendo essa história junto com o papai, junto com a mamãe. E quem sabe você vê o papai e a mamãe triste, não sabe por quê, quais são as tempestades que eles estão enfrentando. Mas nesse momento a tia Si quer dizer para você que se você clamar e se você, primeiramente, crianças, primeiramente de tudo, Jesus, ele precisa estar no barco. Então, esse Jesus precisa estar no seu barquinho, precisa estar no seu coração. Porque quando vier os momentos difíceis, quando vier as grandes tempestades, as chuvas fortes, e você clamar por ele, você falar, Senhor, me socorre, Jesus, me socorre, me ajuda, me dá forças. Esse Jesus, crianças, ele vem e ele acalma a chuva, acalma o temporal, e você que está com tanto medo dessa chuva, de acontecer alguma coisa, esse Jesus acalma. Fala pro papai e pra mamãe que Jesus, ele acalma a tempestade. Que não importa a chuva que tá, os ventos, os trovões que estão lá fora. Fala, papai, mamãe, o nosso barco Jesus está. E quando Jesus está no nosso barco, e nós estamos com medo da chuva, porque é forte. A chuva é forte, os temporais, os raios, e querem atingir as nossas vidas. Mas nós nos sentimos seguros, protegidos pelo Senhor, protegidos, e o nosso coração se alegra,
porque o Senhor está conosco. E não há tempestade que Ele não possa acalmar. E não há vento que Ele não possa acalmar. Porque Ele pode todas as coisas. E Ele pode acalmar essa tempestade que está assolando a sua vida. Ah, tia Si, mas eu sou criança, eu não tenho problemas, não tem tempestades na minha vida. Ah, mas eu sei que tem sim. Porque criança também fica triste, criança também sente dores, criança também tem uma alma que chora e clama. Às vezes não é igual de um adulto, mas eu quero que você saiba que o que você sente aí dentro do seu coraçãozinho, quando você está triste, o Senhor conhece, o Senhor te vê e Ele sonda o teu coração. E Ele sabe que às vezes você está triste por alguma coisa, mesmo você sendo uma criança. E o Senhor, Ele quer te ajudar, porque Ele quer estar no teu barco, para que quando você precisar, você clamar por Ele. Você clamar e Ele ouvir o teu clamor. A tia Si quer soltar um pedacinho de um hino para você ouvir. Esse hino, ele diz assim, ó, que nós podemos clamar, que Jesus, Ele nos escuta. Escute esse louvor com a tia. Cante aí se você conhece. Ó, mestre. O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vê? Será que o mestre não vê? Ele vê, né? Eu sei que você tem medo, né? Cante assim, sinto aquele frio na barriga, de medo, porque o vento está forte. E não pense que Ele não está te vendo, porque Ele está te vendo, sabia? Ó, Ele está ali no barco. Ele está no teu barco. É só você clamar. Você não está só. Não, 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 não. Nem você, nem o papai, nem a mamãe. Vocês não estão só. Sabe por quê? Porque Ele está contigo. E quando Ele está contigo, você pode clamar. Porque quando você clama, o teu barquinho não vai naufragar. Porque Ele está contigo. Aleluia. Você crê nisso? Você crê nisso? Então descansa. Tá bom? Descansa no Senhor. Porque por maior que seja a tempestade, o nosso Mestre, Ele vem nos ajudar. Aleluia. Glórias a Deus. E Ele vai te ajudar no que você precisar. É só você clamar a Ele. Amém? Um beijo no seu coração. E receba essa palavra da parte do Senhor para a sua vida. Se você é uma criança com menos de 100 anos, se você tiver menos de 100 anos, essa palavra foi para você. Descansa e clame a Ele, porque Ele está no teu barco. Você pode ter se esquecido, mas Ele está no barco, então é só clamar. E Ele virá e acalmará a tempestade e o vento cessará. Em nome de Jesus. Amém.